vamos ver o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esse é um texto muito utilizado por irmãos de algumas denominações que não querem estudar a palavra de Deus, não querem teologia, e aí dizem que aqueles que estudam teologia, que se esmeram na palavra, a letra mata, mas aqueles que se dedicam apenas à oração, à busca do Senhor em oração e experiências assim, são vivificados. Então, a letra mata, que é o conhecimento, e o Espírito vivifica. Mas o próprio fato deles utilizarem esse texto de forma isolada demonstra que realmente a falta da letra mata, porque eles não entendem o que o texto está ensinando, mas ao mesmo tempo que dizem que não pode estudar, utilizam o texto para alegar as suas falhas nesta área. A vida de oração, de busca do Senhor, tem que ser regida pelo conhecimento da palavra de Deus. Mas o que Paulo queria dizer aqui aos irmãos de Corinto? Todos nós sabemos que os irmãos em Corinto eram difíceis e tinham muitos problemas a igreja lá em Corinto, de pecados, de contendas, de divisões. E muito disso era causado pelos falsos apóstolos. Esses falsos apóstolos, eles se infiltravam nas igrejas, na ausência dos apóstolos verdadeiros, e eles exploravam o povo, ensinavam, distorciam. Alguns chegavam até a escrever cartas falsificadas com o nome de Paulo, de Pedro, para circular nas igrejas. Isso aconteceu muito eles não tinham limites nas suas ações, eram mercenários. E eles apresentavam como uma carta de recomendação, como se eles tivessem sido recomendados pela igreja, pela liderança da igreja, ou até pelos próprios apóstolos. E aí Paulo começa esse capítulo falando assim: nós precisamos de carta de recomendação? Vocês é a carta de recomendação. A vida de vocês. Ele começa a dizer: vós sois a nossa carta, verso 2, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Nós não precisamos de carta de recomendação. A prova do nosso ministério, do nosso chamado, são vocês. A conversão de vocês, o evangelho que alcançou o coração de vocês e o afeto que nós temos por vocês. É igual uma cena que eu vi essa semana, um Discovery, que um senhor com a filha e com o filho vão ajudar pessoas nos Estados Unidos lá a reconstruir um lugar lá, que eles estão morando com dificuldade, vocês já viram isso. Aí eles vão lá e ajudam com os recursos das pessoas lá a ter uma vida mais digna naquele local que elas estão isoladas lá. E aí ele fala assim, ele mostra a mão assim: olha aqui o meu currículo, a mão dele toda calejada. E é como se Paulo dissesse: o meu currículo são vocês. Eu não preciso de carta de recomendação. E aí, dentro desse combate que Paulo faz aqui aos falsos apóstolos, falsos pregadores, e ele fala sobre a era da letra e a era do espírito. E o que seria essa era da letra que ele está dizendo? É com relação ao Antigo Testamento. Não está dizendo que o Antigo Testamento passou e que não é a palavra de Deus, como alguns querem pregar. O que Paulo quer mostrar aqui, ele faz um contraste aqui entre as tábuas da lei e o coração dos crentes. Por exemplo, no verso 3, ele fala assim: estando já manifestos como carta de Cristo, eles, os crentes, de carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Veja, ele está citando que Deus escreveu em tábuas de pedra, e inscreveu ali nas tábuas de pedra, e aquilo apontava para a inscrição de Deus no coração daqueles crentes. O Espírito Santo não escreveu em tábuas de pedra naqueles crentes, mas escreveu em corações de carne. Então, assim como naquelas tábuas de pedra Deus inscreveu, porque você tem que furar a pedra para fazer as letras lá. Então, é uma inscrição. Inscrição, ou seja, não é escrita por cima com tinta, simplesmente, mas é uma inscrição. Você crava ali, Deus fez isso. Ele próprio escreveu. Aquilo mostra, entre outras coisas,
o que Deus faria no tempo agora do Novo Testamento, do ministério apostólico, que é a inscrição, ou seja, a aplicação da palavra de Deus feita pelo Espírito Santo. Então, ele inscreveu em nosso coração, está inscrito em nosso coração. Quando ele fala nova aliança, ele não está dizendo que a antiga aliança ela deve ser desprezada. Ele está falando que é um novo momento do plano redentor de Deus. Aquilo que no Antigo Testamento era sombra, que apontava para Cristo, o tabernáculo, o templo, os sacrifícios, sacerdotes, profetas, reis, e tudo aquilo que apontava para Jesus era sombra do que no novo é cumprido. Então, algumas coisas, de fato, elas não são mais exigidas no Novo Testamento, como cerimônias de sacrifício de animais, porque Cristo cumpriu tudo isso. A lei civil, que era para a nação de Israel, não continua para a igreja, porque a igreja não é uma nação. A igreja é um povo formado de todos os povos das nações pelos crentes. Mas a lei moral, que foi dada por Deus no Antigo Testamento, ela permanece. E essa que ele está citando aqui, ela permanece, tanto é que Paulo fala no capítulo 5 de Efésios, onde ele fala enchei-vos do Espírito Santo, e ele, entre os resultados de alguém cheio do Espírito Santo, é que Paulo fala lá no capítulo 6, que os filhos devem honrar pai e mãe. Onde está isso? Na lei. Paulo está dizendo para obedecer a lei que foi dada, moral. Mas nós a obedecemos em Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo em nós, que a inscreveu em nós. Nós temos uma consciência cativa à palavra, cativa àquilo que o Senhor ordenou. Então, quando Paulo está falando aqui, ele está dizendo que a letra mata. Em que sentido a letra mata? Tratando-se da lei, que é a letra que é a lei. A lei é ruim? Não. A lei é boa. Paulo diz em Romanos isso. A lei revela o caráter santo de Deus. A lei é perfeita, revela o padrão moral que todos nós devemos viver. Nós que somos inaptos a obedecer esta lei, porque o pecado nos afetou completamente. Mas Cristo cumpriu toda a lei em nosso lugar. E por causa da obediência dele é que nós somos salvos. Então, quando Paulo diz que a letra mata, ele está dizendo o seguinte: a letra não salva ninguém, a lei. Ela não foi dada para salvar. Ela foi dada para revelar o caráter de Deus e o caráter nosso, ser de santo, porque eu sou santo. Então, ela revela o caráter de Deus e revela como nós devemos viver. Mas todos nós, à luz desta lei moral, estamos condenados depois da queda. Ninguém pode ser salvo por obediência à lei moral. Então, a lei, ela não salva, ela não vivifica, ela condena. É isso que Paulo, ela mata, ela condena. A força do pecado é a lei, Paulo diz lá em 1 Coríntios 15. Quer dizer assim, ela é como um aguilhão que vai nos conduzindo à morte. Mas não é que ela é má, ela é boa, ela é perfeita, ela é santa. Nós é que somos ruins, ela vai revelando a nossa imperfeição, nossa condenação e o quanto nós somos perversos. Mas o que o Espírito Santo de Deus fez? Ele veio derramado sobre a igreja, depois que Cristo morreu na cruz, ressuscitou, foi assunto aos céus, ele é derramado sobre a igreja e ele agora aplica a lei inscrita em nosso coração. E pelo mérito de Cristo, ele nos vivifica. Então, o mérito é de Deus e não nosso. É ele quem nos vivifica. A lei deve ser obedecida não para a salvação, mas para a santificação. Então, o Espírito Santo, ele não faz uma obra oposta à da lei. Ele simplesmente aplica a lei a nós, nos conduzindo. A lei é como Paulo diz em Gálatas, é um aio que guia a Cristo. O fim da lei é Cristo, Paulo diz. Então, em que sentido a lei o fim da lei é Cristo? Se a lei é perfeita e eu sou imperfeito e ela me condena, qual é a minha atitude ao descobrir que eu estou condenado à luz de uma lei santa? Eu tenho que refugiar naquele que é santo e naquele que me representou na cruz.
Cristo Jesus. Ele cumpriu. E aí, então, eu sou justificado. E quem é que me fez, quem abriu os meus olhos para descobrir que eu sou imperfeito, condenado, e que eu era perverso à luz da lei santa de Deus? Foi o Espírito Santo que me regenerou, que me deu uma nova natureza, e que abriu os meus olhos para ver a verdade acerca de mim mesmo em relação a Deus. E ao fazer isso, ele me vivificou. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, e ele nos deu vida. Ele que me deu vida. E ao fazer isso, ao enxergar a minha condenação, porque a lei mostrou isso para mim, ela mata, ela condena, ela me mostrou que eu sou imperfeito e que Deus é santo, e eu me arrependi dos meus pecados. Como é que eu vou me arrepender dos meus pecados se eu não sei que pecados eu cometi? A lei diz. E ao me arrepender dos meus pecados, já ao fazer isso, foi porque o Espírito Santo me regenerou. Foi porque ele me fez nascer de novo, porque ele me fez enxergar, e eu fui, então, levado ao arrependimento e à fé, à conversão. E agora eu estou em Cristo, porque eu sei que pelo mérito dele é que eu sou salvo. Então, quando Paulo diz a letra mata, mas o Espírito vivifica, ele está dizendo isso. Vocês é a prova de que o nosso ministério é o ministério de uma nova aliança, de um novo momento. Vocês foram alcançados pelo Evangelho. Vocês foram vivificados pelo Espírito. Aquilo que em Moisés era transitório, resplandecer do seu rosto, com véu e tal, em Cristo é claro, é cumprido. Aquilo que antes era sombra, em Cristo é evidente, é claro, é cumprido, é consumado. E o Espírito é que aplica a obra de Cristo conquistada. O Pai é que nos escolheu, o Filho nos representou, e o Espírito Santo é que aplica a obra do Filho que é para nós. Então, a letra mata, sim, no sentido de condenação da nossa imoralidade, da nossa culpabilidade, se eu posso dizer assim, da nossa perversidade, mas, ao mesmo tempo em que eu sou levado à humilhação perante Deus pela lei que mata, que condena o meu coração, também eu sou levado a ser transformado pelo Espírito. É o que Jesus falou para o jovem rico, Lucas 18. Você cumpre a lei? A lei, lê a letra. Cumpro tudo. Não matarás, não furtarás, sim. Jesus só citou mandamentos relacionados ao próximo. Mas te falta uma coisa. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. Quem é Jesus? É Deus. Qual é a primeira parte da lei moral? Relacionamento com Deus. Não ter outros deuses diante dele. Então, seguir Jesus seria amar ao Senhor acima de todas as coisas. Ele não quis. Dar aos pobres, no caso dele, era abrir mão dos seus ídolos do coração e demonstrar amor ao próximo. Ele também não quis. Foi reprovado em todos os 10 mandamentos. Quando você vai no capítulo 19 de Lucas, você tem um outro homem rico, Zaqueu, um homem de propriedades. E ele, sem Jesus falar nada para ele fazer isso, ele fala, ao ouvir a reclamação das pessoas, dizendo que ele era desonesto, e ele era mesmo, publicano, e ele fala, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, e daria metade dos meus bens aos pobres. Ele fez isso. Por quê? Porque o Espírito vivificou ele. O jovem rico, o Espírito não vivificou. A letra matou. Entendeu? Perfeito.